Você já percebeu que os evangelhos vivem falando de fariseus e saduceus, mas quase ninguém explica quem eles realmente eram? E será que existiam apenas esses dois grupos? Hoje, em poucos minutos, você vai descobrir quais eram as principais seitas judaicas presentes no Novo Testamento e por que entender cada uma delas muda completamente a forma de você compreender o texto bíblico. Por exemplo, os fariseus eles eram um grupo mais mencionado nos evangelhos. A palavra aqui, seita, não necessariamente tem o mesmo sentido negativo, pejorativo, moderno. Entenda seita aqui como se fosse um partido, uma escola ou uma corrente de pensamento. Quais eram as principais características dos fariseus? Eles defendiam uma rigorosa observância da lei de Moisés, por isso que eles eram legalistas. Eles acreditavam que, além da lei escrita, existia uma tradição oral que era igualmente autorizada, ou seja, deveria também ser compreendida como algo bíblico religioso, fazia parte das escrituras, essa tradição oral, e também faziam parte das escrituras num sentido não de escrita, mas no sentido de tradição, de valor e de autoridade. E também eles acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência dos anjos, na existência de espíritos e uma ideia de juízo futuro. Ao mesmo tempo, também, uma providência divina juntamente com a responsabilidade humana. Qual era a relação deles com Jesus? Jesus, em alguns pontos, concordava com eles, alguns pontos doutrinários, como, por exemplo, a questão da ressurreição. Mas os criticava frequentemente por algumas situações. A forte hipocrisia, o legalismo, a tradição acima das escrituras, por causa da tradição oral, e eles demonstravam um tipo de religiosidade exterior, quando na verdade por dentro eles estavam totalmente podres. Alguns personagens a gente pode lembrar aqui, falando dos fariseus: Nicodemos, lá em João 3, Gamaliel, que foi um dos mestres do apóstolo Paulo, em Atos 5, e o próprio apóstolo Paulo antes da sua conversão, né? Em Filipenses capítulo 3 e Atos capítulo 23. Além dos fariseus, tem os saduceus. Os saduceus, eles eram aristocratas do sacerdote, aristocratas sacerdotal de Jerusalém. Além disso, eles controlavam boa parte do templo e do sacerdócio e também aceitavam praticamente apenas a autoridade do Pentateuco. Então, de certa forma, eles negavam a ressurreição, os anjos, espíritos e a vida futura. Isso explica Atos 23:8, né? Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. E qual era a relação desses saduceus com Jesus, né? Aqui e acolá havia uns conflitos, né? E o principal conflito era por causa da autoridade do templo, era por questões da ressurreição, como você vê lá em Mateus 22, e também da forte influência, né, que estava crescendo na pessoa de Jesus. Após a ressurreição de Cristo, tornaram-se grandes perseguidores também dos apóstolos, como você vê em Atos 4 e capítulo 5. Havia também um outro tipo de... pode ser considerado uma escola, um partido ou uma seita, como já expliquei, não no sentido moderno da palavra, judaica, que eram os essênios, né? Que você encontra isso nos escritos da historiografia do século I, né? Mas ele não é mencionado na Bíblia, não aparecem de forma nominal no Novo Testamento. Mas vamos deixar eles para lá. Vamos falar aqui dos zelotes. Além dos fariseus e saduceus, encontramos também os zelotes. Os zelotes, eles eram um tipo de nacionalistas radicais. Então, eles eram a favor da revolta, de um tipo de revolta, de revolução. Não é da revolta propriamente dita, mas essa revolta que envolve um cenário de revolução. Por quê? Porque eles defendiam a independência de Israel, eles defendiam uma revolta armada contra Roma, e somente Deus deveria governar Israel no pensamento deles. Alguns tornaram-se extremamente violentos. Da ala mais radical surgiram os sicários, que praticavam assassinatos políticos. E qual era a relação deles com Jesus? Jesus não apoiou de forma alguma essa revolta armada. Entretanto, um dos 12 era Zelote, que é o Simão, né?
Você vê isso lá em Lucas capítulo 6. Então, em resumo, o que a gente pode falar dos fariseus, dos saduceus e dos zelotes? Sobre a ressurreição, o único que não acreditava na ressurreição era os saduceus. Sobre os anjos, o único que não acreditava nos anjos, na compreensão de que existem anjos, também saduceus. Sobre a tradição oral, os fariseus tinham o mesmo poder de autoridade das escrituras, também com a tradição oral. Os saduceus não. Os zelotes era meio lá, meio cá, era variável isso. E a relação desses três grupos com Roma, no caso dos fariseus, eram relativamente tolerantes, os saduceus cooperavam com Roma, e os zelotes eram totalmente opostos, porque eles eram mais radicais, mais racionalistas. Então, em outras palavras, é isso. Eles eram um tipo de seita, no sentido, como já falei, negativo, né, da palavra, mas um tipo de escola. Você pega o termo grego para isso, traz a compreensão de que era um tipo simplesmente partido judaico, uma escola, uma linha de pensamento. E esses três grupos se encontram principalmente nos evangelhos, e você entendendo como realmente cada um pensava e por que dos conflitos dele com Jesus, né, a partir da situação de quem era cada um, fica mais claro a compreensão bíblica para você. Quando Jesus chega no templo, quando ele impõe a autoridade, quando ele fala com os saduceus a respeito que os anjos no céu não casam, não se dão a casamento, mas os saduceus não acreditavam na existência de anjos. Enfim, na questão do legalismo, da hipocrisia, quando ele fala isso diretamente aos fariseus, porque eles eram legalistas, eles eram hipócritas. Que mais? Em outras palavras, a gente pode dizer que, entendendo essas três seitas, a gente compreende melhor a pessoa de Jesus, a sua relação e os escritos dos evangelhos do Novo Testamento. E é isso, pessoal. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.